Fala Vascão! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. E vamos que vamos, rapaziada, para mais um vídeo com muitas notícias, muitas novidades para você, torcedor. Vamos falar sobre Martim Benítez. A cada dia que passa, Martim Benítez se aproxima mais do Vasco da Gama. Tivemos notícia que o Independente quer fazer uma nova proposta, já fez uma nova proposta, mudando totalmente o rumo da negociação. Eu vou falar tudo para você, torcedor. Falar sobre Luxemburgo, que está fazendo muitas mudanças no elenco do Vasco da Gama, no time do Vasco. Você vai ficar por dentro de tudo. Falar sobre Alexandre Campelo com promessa de salários pagos e todas as notícias, até mesmo a volta do recesso judiciário e Levin podendo entrar na Justiça do Rio de Janeiro contra as eleições do dia 14. Então, se você, torcedor, quer ficar por dentro de todas as notícias do meu, do seu, do nosso clube do coração, fique ligado aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo. Mas antes, vou pedir para você, torcedor vascaíno que está chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito do canal, para se inscrever e ativar o seu sininho de notificação para que todos os vídeos cheguem até você. Eu também vou pedir para você deixar o seu like. Como eu sempre falo, vascaíno ajuda vascaíno e eu tenho certeza que você vai me dar essa moral. Mas vamos lá, rapaziada, sem muita enrolação, vamos falar de Vasco da Gama, vamos trazer todas as notícias do Vasco para vocês. Vou começar falando aqui sobre Levin esse ano, que é uma pergunta que muitas pessoas têm vindo até a mim perguntar. O que acontece? Hoje foi o dia do final do recesso judiciário. O recesso judiciário foi do dia 19 de dezembro até hoje, dia 6 de janeiro. Aí as férias do judiciário do Rio de Janeiro. E hoje terminou, ou seja, hoje qualquer pessoa, a gente está envolvido nessa parte do processo eleitoral do Vasco da Gama. O próprio Levin esse ano pode ir até a justiça, recorrer das eleições do Vasco da Gama, tentar aí cancelar as eleições dia 14 e com isso aí, né, se tornar de certa forma o novo presidente do Vasco da Gama através de uma terceira eleição, tentando validar as eleições dia 7. De diversas maneiras ele pode tentar aí recorrer e tentar ser o presidente do Vasco. Porém, até o momento, como muitas pessoas têm me perguntado, eu vou trazer notícias para vocês, nada aconteceu. Até o momento não temos nenhum julgamento, não temos aí nenhuma entrada no judiciário do Rio de Janeiro com relação a Levin esse ano, Roberto Monteiro, alguma pessoa que queira cancelar as eleições dia 14. E caso ocorra alguma novidade, é claro, eu vou trazer para vocês, mas até o momento ninguém entrando na justiça contra as eleições do dia 14 que ocorreu no Vasco da Gama. Falar agora sobre salários, uma promessa feita aí, né, por Alexandre Campelo, falou que os salários iriam ser pagos até essa semana que entrou, essa semana de agora, né? E foram pagos. Alexandre Campelo deu aí uma entrevista a um famoso portal de notícias e falou que os salários iriam ser pagos até hoje. Inclusive ele praticamente atrasou o voo do time até Goiânia por conta disso, para liberar a entrada, né, para liberar o pagamento dos salários dos jogadores. Então, segundo o próprio presidente, ainda do Vasco da Gama, os salários dos jogadores estão pagos, dinheiro em dia. Então é mais que obrigação o Vasco ir a Goiânia agora, buscar essa vitória, pois o salário aí, pelo menos até o momento, está em dia com os jogadores. E aí a pergunta que muitas pessoas fazem, né? Rolou aí na mídia que possivelmente o empresário Carlos Leite, responsável aí por mais de 8 jogadores dentro do Vasco, estaria emprestando dinheiro nessa gestão do Vasco para pagar salários. E realmente é muito complicado se isso aconteceu, pois o Vasco ficar na mão de empresário aí para pagar salário é uma vergonha. Porém não é algo confirmado, é algo que foi especulado por alguns e até mesmo por muitos vascaínos, que Carlos Leite, o empresário, teria emprestado dinheiro para o Vasco. E é uma vergonha se isso aconteceu, pois a cada dia que passa o Vasco fica cada vez mais na mão desses empresários, dessas pessoas que não podiam, mas tomam posse e têm o controle do Vasco da Gama, pelo menos salário em dia. Porém essa questão fica em dúvida. Será que foi Carlos Leite que depositou? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Volto a repetir, não é nada confirmado, então não posso trazer uma notícia exata para vocês, mas é uma dúvida que fica no ar, pois é um empresário que tem muita influência dentro do Vasco da Gama. E falando agora de time, falando de elenco, falando do jogo de amanhã, tivemos muitas mudanças aí ao longo dessa semana. Luxemburgo treinou o Vasco no sábado, domingo, na segunda, na terça e hoje pela parte da manhã, e já apresentou muitas mudanças no elenco. Duas aí principais com relação ao jogo do Sub-20, a final que o Vasco foi campeão da Copa do Brasil. Um elenco bom, um elenco forte, uma garotada com muita qualidade. E é claro, o Vanderlei já começou a pincelar alguns. E dois deles têm muitas chances de ser relacionado para o jogo de amanhã, às 9 horas da noite, contra o Atlético Goianiense em Goiânia. Sendo ele Gabriel Peck,
que vai ser relacionado, ele é certo, é um jogador que foi pensado, né, foi pincelado pelo Luxemburgo lá em 2019. O Luxemburgo levou o Gabriel Pec das categorias de base ao profissional, inclusive utilizou ele em diversas partidas, porém esse ano ele não estava sendo utilizado e uma grande atitude do garoto, ele pediu para retornar ao futebol de base, pegou conhecimento, pegou futebol, aprendeu algumas coisas que não havia aprendido antes, cresceu no futebol e agora retorna ao profissional com uma grande qualidade e também com uma grande responsabilidade, pois brilhou e até mesmo com uma maior confiança. Vai ser relacionado para a partida de amanhã contra o Atlético Goianiense. E outro garoto que também tem chance de ser relacionado é Riquelme, o lateral esquerdo que eu sempre falo nos meus vídeos. Tem muita qualidade, o problema que o próprio Luxemburgo falou é um jogador muito magro, muito franzino, mas pode ser sim utilizado até mesmo como um ponta em vez de lateral por conta, né, da sua condição física atual, por ser jovem, por ser magro, para não bater de frente ali com um atacante, né, que tem qualidade maior pelo nível profissional. Botar ali na ponta, botar na correria, um jogador que pode ser muito bem utilizado por Luxemburgo. Então tem chance de Gabriel Pec, é certeza, mas Riquelme ser relacionado ao profissional do Vasco da Gama já para esse próximo jogo contra o Atlético Goianiense. Como eu falei, hoje pela parte da manhã teve treino no CT do Almirante, o último treino aí no Rio de Janeiro, antes do jogo contra o Atlético Goianiense, e o Luxemburgo veio repetir a mesma equipe que repetiu aí nesses últimos dias de treinamento, dando a entender que vai ser essa equipe que vai jogar contra o Atlético Goianiense, com muitas mudanças. Volto a repetir só para confirmar para as pessoas: Fernando Miguel no gol, Leonardo Matos, Ricardo Graça, Leandro Castanha, Henrique, Bruno Gomes, Leonardo Gil, Juninho, Pikachu na ponta direita, Thales Magno na ponta esquerda e Jean Mancano de centroavante. Então uma equipe com muitas mudanças, volta aí de Ricardo Graça, volta de Henrique, volta de Bruno Gomes, volta de Juninho e volta de Pikachu e Thales Magno. São 6 mudanças na equipe titular, uma pessoa muito contestada, é claro, Iago Pikachu, um jogador que vinha jogando mal, mas não há certeza, mas eu confio muito no Luxemburgo e tenho aí praticamente uma certeza, querendo ou não, que o Iago Pikachu com ele vai retornar a jogar um bom futebol, o mesmo que ele jogou quando o Luxemburgo veio pela primeira vez em 2019, volta a repetir aquela partida contra o Flamengo, que o Pikachu foi fundamental para termos um bom resultado. Então Pikachu voltando, em vez de jogar como lateral direito, jogando como a ponta direita, ao lado de Thales Magno no ataque, esperamos que possa tudo dar certo. E enquanto tem mudanças no time titular, tem mudanças nas pessoas que estão saindo. Luxemburgo deixou 4 jogadores de fora aí para não viajar para Goiânia com o elenco, com o time profissional, com o elenco que vai disputar o jogo. Sendo esses 4, Thiago Reis, que já foi muitas vezes criticado pelo próprio Vanderlei Luxemburgo, Marcelo Alves, um jogador que aí muitos torcedores queriam ver no time titular e não sei por qual motivo, mas até mesmo a gente vem vendo que há alguma coisa, porque se Luxemburgo não colocou ele nem relacionou, alguma coisa estranha tem. A gente tem que procurar saber o que é melhor, mas é esquisito Marcelo Alves não ser relacionado ao lado de Miranga e Gustavo Torres. 4 jogadores não vão viajar para Goiânia e não precisam, Luxemburgo não conta com eles para jogar contra o Atlético Goianiense, rapaziada. E falando agora sobre Martim Benítez, o caso aí que vem espantando, vem aquecendo o coração dos torcedores vascaínos ao longo, principalmente dessa semana, mas ao longo do ano passado todo. Um jogador fundamental para o Vasco, ficou nesse vai, sai, infelizmente virou até argumento político para Alexandre Campelo, né? Usou da compra dele para tentar se reeleger, viu que não ia ser reeleito e aí falou que não iria mais comprar Martim Benítez, mas parece que a promessa da direção do Vasco está saindo do papel. O que acontece, rapaziada? Alexandre Campelo, na mesma entrevista que falou sobre salários atrasados, falou sobre o pagamento dos salários, falou também sobre Martim Benítez. E ele falou o seguinte: está próximo, a coisa não é muito simples, tem sempre uma interlocução, estão exigindo pagamento pelo empréstimo, está se discutindo forma e valores. Mas vamos lá, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. O Independente ao mesmo momento que quer liberar o Martim Benítez, o Vasco ao mesmo momento que quer ter a volta de Martim Benítez, e o Martim Benítez ao mesmo momento que quer muito voltar ao Vasco da Gama e faz muita força para isso acontecer, há alguma dificuldade nesse meio do caminho e eu vou explicar para vocês. O Vasco quer um contrato com o Martim Benítez até o final de fevereiro, que é o final do Campeonato Brasileiro. Fazer um contrato aí rápido de 2 meses para que o Martim Benítez venha, jogue o Brasileiro e quem sabe o Vasco possa ajeitar as contas e comprar o jogador. Porém, deixa eu explicar uma coisa para vocês. O Independente não quer o empréstimo até o final de fevereiro, porque o Independente tem até o dia 18 de fevereiro para inscrever o Martim Benítez no Campeonato Argentino, pelas regras da FIFA. Então, caso o Vasco queira um empréstimo até o final de fevereiro, o Independente não vai aceitar.
porque dia 18 o Independente precisa ter Martim Benítez de volta para Martim Benítez vestir a camisa novamente do Independente. Então o empréstimo até o final de fevereiro não é jogo para o clube argentino, mas é jogo para o Vasco da Gama. Enquanto o Independente quer liberar antes no caso do dia 18 de fevereiro, para contar com o Martim Benítez para a próxima temporada, o Vasco não quer, né? O Vasco quer que Martim Benítez jogue, né, o Campeonato Brasileiro todo com a camisa Cruz Maltina. Então, uma proposta do Independente que está em jogo, tive notícias aí, segundo a ESPN, o portal de notícias ESPN, para passar a fonte para vocês, que é uma fonte confiável, para mostrar que eu não estou falando mentiras, que o Independente aí quer que o empréstimo de Martim Benítez com o Vasco vá até junho desse ano, muito perto de quando o contrato de Martim Benítez com o clube argentino se encerra. Então o Independente quer que o Vasco pegue esse Martim Benítez, vá com o contrato até junho, mas por conta disso o Independente quer o maior valor de empréstimo. O Independente quer que o Vasco pague pela extensão do contrato de Martim Benítez. Isso é o que acontece, rapaziada. O Independente está muito quebrado de dinheiro, muito mal de grana, pior até que o estado do Vasco da Gama, está desesperado por dinheiro, ninguém quer comprar o Martim Benítez. Resumindo tudo que está acontecendo, não chegou proposta alguma, o Martim Benítez encerra o contrato no meio do ano, ninguém chegou para uma proposta oficial para o Independente com o Martim Benítez, foi tudo um blefe que rolou nesses últimos anos, então o Independente quer ganhar um dinheiro com o jogador, e esse dinheiro seria a partir disso, prolongando o empréstimo até junho e o Vasco pagando para ter Martim Benítez por empréstimo e quem sabe no final do contrato pegar até mesmo o jogador de forma gratuita. Isso é o que pode rolar, isso é o que pode acontecer. E o Martim Benítez lá na Argentina faz grande pressão para voltar para o Vasco da Gama. Ele se apaixonou pelo Vasco, se apaixonou pela torcida, se apaixonou pelo elenco e quer retornar ao Vasco. Inclusive Vanderlei já ligou para o Martim Benítez, já conta com o jogador. Então muito provável que nos próximos dias a gente veja assim uma confirmação da volta de Martim Benítez, mas totalmente diferente do que a gente imagina. Um empréstimo aí até o meio do ano agora, com uma grande chance de compra, uma grande oportunidade para o Vasco ter em definitivo Martim Benítez. Uma grande notícia para nós torcedores vascaínos. Se você curtiu essa notícia, deixa aí nos comentários, deixa o seu like, compartilha esse vídeo para todos os seus amigos, se inscreva no canal que eu tô na meta de bater os 20 mil inscritos, mas para isso eu preciso de você. Mais uma vez eu te agradeço por você ter assistido esse vídeo até o final, deixe os seus comentários o que você achou desse vídeo, o que você achou de Martim Benítez, de Iago Pikachu na volta ao time, e vamos que vamos, um grande abraço a todos e saudações vascaínas!